Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de muito tempo, eu tô aqui para compartilhar com vocês um trecho de um livro que eu tô lendo, né? Esse livro é o livro Kitabo, de Ney Lopes, e eu sugiro que vocês o procurem, porque é um livro bastante interessante que fala da filosofia, da cultura, da religião dos africanos, né? De certos povos da África. Yorubá, com certeza, ele fala um pouquinho do Yorubá, mas vai falar também de outros dois povos cujos nomes eu não me lembro agora. Mas esse trecho, né, eu acho muito interessante a forma como ele coloca, porque é como se fossem assim gotas de cultura, né, a respeito desses povos. E aqui ele vai estar falando, vai estar retratando justamente o respeito que o povo africano tem para com os velhos, para com os idosos. E ele começa assim: os velhos possuem uma forte dose de poder. Eles conseguiram, no curso de suas longas vidas, acumular forças e, assim, são herdeiros das gerações precedentes. O ancião está num estágio entre o humano e o divino. Prometido à morte próxima, ele é um elo e, por vezes, um intermediário entre os vivos e seus mais velhos já falecidos. Aqui eu vou abrir um parênteses porque eu nunca me pensei desse jeito, né? Como sendo um elo entre os vivos e os mortos. Mas de fato existe aí uma coerência nesse pensamento, né? Justamente porque a gente ao longo da vida acumula uma série de experiências que podem vir a ser conhecimento ou não, isso vai depender de cada pessoa. Transformar as experiências em sabedoria, mas enfim, isso é um outro papo, né? Mas de fato, nós, pessoas velhas, pessoas idosas, a gente tem essa estrada já percorrida, né? Essas experiências. E claro, a gente olha para trás e viu que conseguiu superar situações de obstáculos, situações negativas, situações caóticas, sabe-se lá como. Mas a gente conseguiu e estamos hoje na posição em que estamos. Então, para o povo africano, essa existência já percorrida é valorizada. E aí ele continua o texto. Por isso, os velhos têm um valor excepcional para o grupo, cuja existência depende fatalmente das energias de que eles dispõem. E eles aqui é no sentido da comunidade. Sua própria existência é uma prova do seu poder, já que somente graças a esse poder eles tiveram condição de, durante sua longa vida, neutralizar as investidas das forças hostis. Porque é isso mesmo que acontece, né? Agora que eu sei da existência dos Ajogun, por exemplo, é, né, o poder que cada indivíduo tem de neutralizar essa força. Seja o poder individual, seja um poder que é buscado com o auxílio do jogo de búzios e com o auxílio de um pai de santo, de uma mãe de santo, enfim, de uma comunidade de axé. São os recursos que a gente tem para superar as adversidades, né? E aí ele ainda continua o texto dizendo assim que os encantamentos devem ser feitos preferencialmente por essas pessoas idosas, né, pelos velhos, que podem dar a essas práticas algo de sua própria força. Então isso aí é para explicitar mesmo, né, como é esse respeito, né, o que está por trás desse respeito que o africano tem às pessoas idosas. Depois ele vai continuar o texto falando dos ancestrais, né, que eu acho que a tônica não é essa, mas
tem um trecho aqui que remete aos hábitos que nós temos, né? Ele diz que, segundo esse povo africano, essa etnia, não se deve beber água ou álcool sem antes derramar no chão um pouco do conteúdo da cabaça ou do copo para o espírito dos ancestrais. E isso é um costume que a gente tem até hoje, não é mesmo?